Pastorzinho, olha como é que está vestido, Pastor Elton. Pastor Elton. Aleluia. Graça e paz, igreja. Obrigado. Vocês estão felizes com Jesus? Jesus está feliz com você? Amém? Jesus está feliz com você? Olha só, enquanto as crianças estão indo, eu quero convidar a igreja a abrir comigo no Salmo 27. Salmo 27. Enquanto você abre a sua Bíblia, abra bem o seu coração para aquilo que Deus vai falar com você. E eu tenho certeza que essa palavra, ela vai encher o seu coração de fé, de esperança. Que o nosso coração saia daqui transbordando na presença do Senhor. Queridos, mas que alegria. Deixa eu falar algo para vocês. Num culto como esse, se eu não conhecesse o Senhor Jesus, eu entregaria minha vida para Ele na hora. É muito bom, queridos, é muito bom. A alegria do Senhor é nossa força. O Salmo 27. Esses dias eu tenho meditado muito no livro de Salmos. Sábado passado eu preguei o Salmo 37, esse eu vou pregar o Salmo 27. E Deus tem falado muito comigo através do livro de Salmos. E Salmo 27, que é um salmo de Davi, ele diz assim para mim e para você: ó Senhor, o Senhor é minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, quem temerei? Quando os malfeitores sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não ficarei atemorizado o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa, peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, e contemplar a beleza do Senhor e meditar no teu templo. Diga-se comigo: uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei. Queridos, você pode colocar sua mão no seu coração agora? Diga assim comigo: uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui nesse lugar. Podemos sentir a presença do Senhor, porque a alegria do Senhor é nossa força. Nessa hora, Deus, que a nossa alma se aquiete na presença do Senhor, para que o Espírito Santo fale conosco. Tira de nós, meu Deus, toda ansiedade, toda preocupação, toda angústia, mas que a nossa fé seja esticada, alongada, aprofundada no Senhor. E quando nós sairmos desse lugar, o nosso coração saia cheio de fé, de esperança, em nome de Jesus. Queridos, esse é um salmo de Davi. Davi, ele estava passando por um momento muito difícil da vida dele. Davi, ele escreve esse salmo quando ele havia enfrentado o gigante Golias, mas havia um rei chamado Saul, e esse rei Saul estava perseguindo Davi. E quando Davi estava enfrentando essa guerra, a Bíblia fala no versículo 1 que Davi, ele teve medo. Querido, nós vivemos dias de incerteza, nós vivemos dias de insegurança, dias de medo. Mas ele fala: mas o Senhor é minha fortaleza, é o Senhor que me sustenta. E se você prestar atenção, versículo 1, versículo 2, versículo 11, nos mostra que esse texto está falando de uma guerra. Talvez você saiu da sua casa e você veio aqui no culto nessa noite, você tem enfrentado algumas guerras. Talvez uma guerra na área da saúde, talvez uma guerra na área das finanças, talvez você tenha enfrentado uma guerra nos relacionamentos, talvez você tenha enfrentado uma guerra no trabalho, talvez você tenha enfrentado uma guerra interna, talvez algumas lutas dentro de você, porque Davi, além de uma guerra externa, ele enfrentava uma guerra interna. Ele falava: o medo tem batido a minha porta, o medo tem me cercado todos os dias. Talvez você chegou aqui com medo, talvez essas lutas internas, talvez ansiedade, depressão, angústia, tristeza,
Talvez você tenha tantas coisas para vencer, mas esse salmo ele vai nos mostrar algumas coisas. E ele começa a dizer, né? Coloca para mim o título da palavra: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Sabe, queridos, não é apenas pedir, mas ele fala, nós temos que buscar. Porque a palavra fala, quando você pede, ele responde. Quando você bate, a porta se abre. Quando você busca, você encontra, amém? Talvez você tenha buscado algo, o seu coração tenha ansiado por algo nessa noite. Mas aqui o salmista, ele nos dá um segredo, uma chave. Ele fala, olha, uma coisa eu busco, uma coisa eu vou pedir ao Senhor, e a buscarei. Sabe, no meio da guerra, esse texto nos ensina, coloca o próximo para mim, fazendo um favor, coloca o próximo slide, e aqui fala como nos comportar no meio da guerra, porque fala assim, quando os malfeitores sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, é eles que tropeçam e caem, amém? Por um caminho veio o inimigo, mas por 7 fugirá diante de nós, amém? Porque o Senhor é nossa força, é nossa fortaleza, Ele é nosso escudo, nossa proteção. O Senhor é quem nos sustenta todos os dias. Essa noite, quando você chegar em casa, você vai dizer como o salmista Davi no Salmo 3, que ele diz, deito, durmo, pego no sono, porque o Senhor me sustentou, amém? É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos fortalece. E aqui então ele começa a mostrar algumas chaves e alguns segredos para a sua vida e para a minha vida. Sabe, queridos, mas não é só descobrir o segredo, é você colocar em prática aquilo que Deus tem para cada um de nós. Como eu disse, nós estamos no meio de luta, no meio de guerra, e agora ele começa a mostrar algumas coisas importantes para a nossa vida. E se nós começarmos a colocar em prática, a nossa história é mudada, há uma virada na nossa vida, ele pode mudar a circunstância. E aqui nos Salmos ele começa a mostrar, durante esse Salmo 27, ele fala sobre as guerras, mas ele fala como ele se comportou durante a guerra, e como Deus livrou, e Deus trouxe livramento, e como Deus o sustentou todos os dias da vida, amém? A primeira coisa que eu coloquei, olha só, que eu descubro nesse Salmo, quem está lá, isso, primeira coisa, no versículo 1 ele diz assim, o Senhor é minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Ele faz uma pergunta, de quem eu vou ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Então a primeira coisa que eu descubro, domine o medo com estratégia de fé. Então nós vamos vencer as batalhas com estratégia de fé, domine o medo com estratégia de fé. Sabe, quando você tem uma estratégia de fé, você busca a presença do Senhor, você crê, você declara. A Bíblia diz, lá no livro de Marcos capítulo 5, a história de uma mulher, a Bíblia fala que 12 anos essa mulher estava doente, ela buscava nos médicos e não encontrava solução, ela ia para todo lado, e aí então, ela vai até Jesus, e quando ela chega até Jesus, ela tem que enfrentar a multidão. Era uma mulher que não podia estar no meio do povo, porque era uma mulher hemorrágica, ela teve que lutar com a morte para ter a vida, porque se ela fosse descoberta no meio daquele povo, ela era apedrejada. E ela luta, e ela chega, e ela toca em Jesus. Aquela mulher teve passos de fé, ela dominou o medo com atitudes de fé. Sabe como nós vamos vencer o medo? Como é que nós vamos dominar o medo? Com estratégias de fé. E a minha oração nessa noite é que Deus vai te dar estratégias de fé. Deus vai te dar estratégia, quando aquela situação que parece impossível, nós vamos vencer com estratégia de fé no Senhor, amém? Porque o Senhor é poderoso, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós começamos essa reunião hoje com Romanos 8, 31, se tiver como colocar aí para mim, projetar, Michel, Romanos 8, 31, que fala assim, que diremos pois à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, pode continuar, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes por todos nós o entregou, porventura também não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? O próximo versículo, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Não é Deus que justifica? Quem os condenará é Cristo que morreu, antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós, querido. Nós temos um intercessor que está lá diante do Pai. Quantos creem que você tem um intercessor, querido?
Jesus Cristo, o justo. E aqui diz assim: quem condenará é Cristo que morreu. Próximo, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a nudez, a fome, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Sabe, queridos, você não é vencedor, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Olha para a pessoa do lado e fala: você não é vencedor, você é mais que vencedor. Olha aqui para mim, queridos, você sabe o que é uma pessoa mais do que vencedora? Você sabe o que é uma pessoa mais do que vencedora? Você fala assim: não, fulano é vencedor, mas fulano é mais do que vencedora. Eu gosto muito de ilustrar isso dessa forma, querido. Você já viu uma luta de boxe? Você já viu uma luta de boxe ou não? E aí, tal, a luta de boxe, às vezes termina, os dois estão arrebentados, tá ou não tá, gente? E de repente o que recebe o cinturão, você olha o olho dele, você nem vê, está todo arrebentado, não é? Chega com o cinturão. E aí ele chega em casa com aquele cinturão, com a cara toda torta, e fala assim: olha, o fulano de tal foi vencedor. E a mulher dele pega aquele prêmio que ele ganhou, vai gastar no shopping. Ela é o quê? Mais que vencedora. Ou não? Hã? O marido dela foi o quê? E ela foi o quê? Mais que vencedora. Sabe, querido, sabe o que Jesus fez comigo e com você? Ele nos fez mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu vou perguntar aqui só para os mais que vencedores aqui. Quem aqui nesse lugar é mais do que vencedor? Aleluia! Você pode aplaudir bem forte e dar um brado de júbilo ao Senhor. Deixa eu perguntar nessa noite: quem quer ser vencedor? Quem quer ser mais do que vencedor? Vou perguntar novamente: quem quer ser vencedor? Que assim, vai levar porrada. Mas quem quer ser mais do que vencedor em Cristo Jesus? Amém, querido? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou clamamos. Segunda coisa que eu coloquei, no Salmo 27, ele nos ensina no meio da guerra: não se afaste da igreja. Não se afaste do lugar profético, queridos. Porque no ambiente profético que é a igreja, tudo pode acontecer. No ambiente profético, tudo pode acontecer na nossa vida. Aquilo que você menos imagina, Deus pode fazer na sua vida. Talvez você está aí sentado apenas ouvindo, mas Deus está operando na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento. Enquanto você está aqui nesse lugar, o Senhor está lá na sua casa. Sabe, querido, sabe por quê? A Bíblia fala que quando Jesus enviou os discípulos de 2 em 2, e a Bíblia fala assim: e ele foi para a casa deles, ele foi para a cidade deles. Quando Jesus enviou os discípulos para irem pregar, a Bíblia fala assim: e ele foi para a cidade deles. Talvez você ache que você veio aqui para esse lugar, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo também visita a sua casa, visita a sua família. Porque o Senhor não fica devendo nada a ninguém. Então aqui diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Quantos dias, gente? Só no domingo? Na segunda? Terça? Todos os dias. Todos os dias é quais? Todos os dias. Sabe, porque no ambiente profético tudo pode acontecer. Nós gostamos muito do Salmo 91, a Bíblia fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele dirá: tu és meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. Quem eu temerei? Não temerei. Mas ele fala: aquele que habita. Essa palavra habitar no grego significa permanecer, criar raiz, criar aliança, ser permanente naquele lugar. Quando a Bíblia fala assim no Salmo 84, até o pardal encontrou casa. Porque o pardal, queridos, é uma ave que fica para todos os lados. Mas a Bíblia fala que até o pardal encontrou casa. A andorinha encontrou abrigo, porque ela não estabelece só um ninho, ela vai para um lado, ela vai para o outro, mas ela vai estabelecer na presença do Senhor, amém? Aí fala assim,
Fala assim, ó, até o pardal encontrou casa, andorinha encontrou... E eu encontrei os teus altares, Rei meu e Deus meu. Mais vale um dia na tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Eu prefiro estar sentado à porta da casa do meu Deus do que na tenda do perverso. Bem-aventurado o homem quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial, cujas correntes de água vai cobrindo de tempos em tempos. Sabe o que é, queridos? A Bíblia fala que quando o povo ia rumo a Jerusalém, eles estavam em peregrinação até o tabernáculo, eles estavam indo adorar a Deus, eles tinham que passar por um lugar chamado Vale de Baca. Era um lugar árido, era um lugar que não tinha nada. Mas a Bíblia fala que esse povo, eles começavam a cavar aquelas areias, e ali eles achavam água. Por isso que a Bíblia fala, bem-aventurado o homem quando passar pelo Vale de Baca, e faz dele o seu manancial. Sabe, queridos, o Senhor não quer apenas, te dar um copo com água, como eu preguei esses dias. Deus tem um manancial para a minha vida e para a sua vida, amém? Deus tem um manancial. Então, a segunda coisa, não se afaste do ambiente profético, porque no ambiente profético tudo pode acontecer, amém? Segunda coisa que eu coloquei, terceira coisa, aqui diz, preserve a linguagem do louvor. Ele diz assim, agora será exaltada a cabeça acima dos teus inimigos, que me cercaram no seu tabernáculo. Oferecerei o quê? Sacrifício de louvor. Sabe, queridos, está tudo legal, adore ao Senhor. Está passando por dias difíceis, adore ao Senhor. Sacrifício de louvor. No meio da adoração, o ambiente muda. Nós podemos mudar o ambiente com a nossa adoração. Quando você chega, você adora, você canta, você levanta as mãos, você glorifica. E ele fala, olha, no meio dessa guerra, a minha arma poderosa era os louvores que saíam da minha boca. Sabe, queridos, talvez você olhe e fale assim, quando tudo parece estranho ao redor, buscar tua face é preciso. Sabe, queridos, talvez está tudo esquisito. Feche seus olhos. Levanta as mãos, adore ao Senhor. Talvez as pessoas vão falar, olha só, que loucura, passando por luta, por dificuldade. Adore ao Senhor, cante os altos louvores. E aqui fala, olha, com sacrifício de júbilo, cantarei, salmodiarei todos os dias da minha vida. Eu não sei se você tem alguma canção de adoração que mexe, sabe, com o seu coração, mas tem canções, tem hora que eu falo assim, ó, que mexe, eu paro e falo assim, Deus, o Senhor está muito calado nesses dias. Essa semana eu falei, Deus, o Senhor está muito calado, o que está acontecendo? Fala que teu servo ouve, fala. Você não fala isso para Deus não, querido? Eu falo assim, fala Deus. E tem hora que ele não fala. Já viu a mãe quando fala para o filho? Fala, fala. Aí o menino fala assim, ó, mãe, cala a boca. Não é assim? Minha avó fazia isso. A gente estava lá caladinho, minha avó, deixa eu te perguntar um negócio. Eu falo assim, vó, eu falo assim, cala, me escuta. Eu falo assim, só quer que eu falo, só quer que eu... Sabe, queridos, mas com Deus não é dessa forma. Tem uma canção, acho que é do Voz da Verdade, que fala assim, há momentos que Deus se cala, eu não ouço a tua voz, no silêncio da minha alma, meu coração se desfaz. E ela fala assim, ó, sem saber para onde ir, para frente devo andar, no silêncio aprendi que Ele está a me moldar, faz de mim um vaso novo, porque quebrado eu já fui. Querido, se o vaso está inteiro, ele está na mão do oleiro, mas se o vaso está quebrado, ele também continua na mão do oleiro, amém? Amém, igreja? Sabe, amanhã quando você acordar, adore ao Senhor. Adore ao Senhor pela beleza da santidade, adore ao Senhor pela sua casa, adore pelo fôlego de vida, adore, mude o ambiente profético. Quarto, coloca o próximo para mim, fazendo um favor, Michel, busca a face de Deus e não só a bênção. Sabe, queridos, é muito bom buscar as mãos, mas tem hora que nós temos que buscar os pés do Senhor, e o lugar mais alto que nós possamos estar é aos pés da cruz. Não se derruba um homem ou uma mulher que está prostrado aos pés da cruz, amém? Aqui o salmista ele diz assim, o meu coração me ocorre, buscai
a minha presença, buscarei, pois, o Senhor, a tua presença todos os dias. Certa vez Moisés estava enfrentando uma luta, uma guerra, e Moisés foi no alto do monte, falou: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Se o Senhor não for comigo, Deus, não me faça sair daqui de casa, o Senhor vai comigo. Deus, no meu trabalho, aonde você for, coloca o Senhor em primeiro lugar. O Senhor tem que ser prioridade. Sabe? Busca o Senhor. Então, aqui ele fala: eu busco o Senhor todos os dias. Coloca o próximo. Lu, você me ajuda aqui, já vou terminar. Ande pelo caminho reto, queridos. Não negocie princípio. Não negocie valores. Sabe, há muitos atalhos nesse mundo, há muitos atalhos, que a gente acha que nós vamos chegar mais rápido, mas são perigosos. Ensina-me o teu caminho, guia-me por veredas planas, por causa dos que me espreitam. Sabe, não negocie a sua família. Sabe, muitas pessoas negociam as suas famílias para viver alguns momentos de prazer. Muitas pessoas negociam os seus filhos para ter alguns momentos de prazer. Quantas famílias têm sido destruídas porque negociam os caminhos do Senhor, queridos? E o que nós temos de mais valoroso nesse mundo é a nossa casa, a nossa família, a presença do Senhor, que é inegociável. Sabe, queridos, é tão bom poder voltar para casa. Deixa eu perguntar algo aqui: quantos aqui têm filhos? Deixa eu ver, tem filhos? Queridos, se você chegar aí um sorriso numa criança, é gostoso, não é, gente? É gostoso, não é? É bom ou não é, queridos? Estava lá no encontro e todo dia de manhã eu ia lá para falar com o meu menino, né? Tem um aninho. Abri a porta, pastor Carlos, ele olhava para mim, estava no chiqueirinho, fazia assim, e mandava beijo, e manda beijo. Eu falo assim: Dom, papai te ama tanto, Dom. É tão bom, queridos, é tão bom, é tão bom. E aí a gente entende que é o amor de Deus. Será que essa alegria minha, quando eu volto e vejo meu filho, só balançar a cabeça, pessoal, só a cabeça? E será que quando eu e você nos voltamos para Deus, será como que Deus sente? Hã? Será como que Deus sente quando você se volta para Ele? Quando você olha e fala: Senhor, eu sou totalmente seu. Sabe, o meu coração pertence ao Senhor. Outra coisa que eu coloquei aqui: os caminhos, querido. Ensina o seu filho, ensina os caminhos do Senhor. Ensina, para que quando ele se tornar mais velho, ele não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Quer ver uma coisa que se perdeu nessa geração? Você ensina os seus filhos, o seu filho a dar bênção para você? Sabe por que o pai, quando olha para o filho, fala assim: Deus te abençoe, meu filho? Você está falando: papai não pode te abençoar, mas eu sirvo um Deus que é abençoador. Às vezes essa geração fala: não, isso ficou careta, né? Ficou careta não, pessoal. Eu tenho 2 sobrinhos, né? Já estão com 22, e desde pequenininho eu chegava lá, falava assim: Tomás, Alice. Ele falava assim: o quê? Eu falava: o quê? Ele: senholo. É isso mesmo, Tomás, senhor. E até hoje, esses dias eu encontrei com ele estava trabalhando no supermercado. Eu falei: Tomás. Ele falou assim: oi, tio. Eu falei: o quê? Ele falou: ah, oi, titi. E você fala: vai até quando, pessoal? Eu vou ser sempre mais velho do que ele. E ele fala assim: oi, tio. Eu falei: tio não, ele é titi. Oi, titi. Ah, então tá bom. E lá no supermercado: então vem cá, dá um beijo aqui no titi. Hã? Mico nada, pessoal. Quem acha que é mico, gente? É bênção, não é, pessoal? Horácio, você gosta que os seus netos te pedem bênção? Bom, não é? Gosta ou não gosta? Quem é que gosta, pessoal? Chega e fala bênção. Quando eu ia viajar, minha avó já estava velhinha. Eu ia lá para ela me abençoar. Ela já estava com 100 anos, eu passava lá. Falava assim: vó,
vou viajar, me abençoa. Ela falou assim, vem cá, ela estava com a visão bem fraquinha, ela pegava no meu braço e falava assim, meu filho, você está comendo, você está tão magrinho. Mas na verdade eu passava lá só para me ouvir isso. Não sabe de nada. Se acontecer a Terceira Guerra Mundial, tem reserva. Mas aí, pessoal, então o que acontece? Né? Então a gente olha, né, a bênção de Deus sobre nós. Vamos lá, outra coisa, proclame a sua fé. Eu creio que verei a bondade do Senhor sobre a terra. Ele fala assim, ó, eu verei a bondade do Senhor. O que ele estava falando? Eu proclamo a minha fé. O que é proclamar a sua fé? Eu creio que essa circunstância vai ser mudada. Basta uma palavra do Senhor. Impossível para o meu Deus é apenas uma palavra. Então ele dizia, proclame a sua fé, declare a sua fé. Se for preciso, faça como o cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe, queridos, Deus quer quebrar o nosso silêncio. Deus quer quebrar o silêncio dos teus lábios. Faça como Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não grite, não fale. Ele gritava mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Jesus para e fala assim, quem está gritando? Quem está me chamando? Olha aqui para mim, pessoal, era mais fácil Jesus ir até o cego ou o cego ir até Jesus? Jesus ia até o cego. Mas a Bíblia fala que ele pegou a sua capa e ele saltou e jogou a capa. Quer dizer, eu nunca vi cego saltar. Ele teve uma atitude sobrenatural. Cego tateia. Mas lá no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, a Bíblia fala que aquele cego, ele saltou. Ele jogou a sua capa. A capa tinha 2 significados. Representava proteção durante a noite do frio e representava provisão durante o dia. Que ele jogava a capa no chão. E quando ele joga aquela capa, ele fala assim, a partir de hoje eu vou mover no sobrenatural, porque eu vou proclamar a minha fé todos os dias. O pessoal do louvor pode subir para mim, o próximo, fazendo favor. Aprenda a esperar pelo Senhor, amém? Queridos, talvez uma das coisas mais difíceis da nossa vida é saber esperar. Esperar confiadamente, espere pelo Senhor, tem de bom ânimo. O ânimo, queridos, mas essa palavra esperar é esperar com ânimo, não é desanimado, não é cabisbaixo. Esses dias eu estava falando aqui para os jovens, né? O que trazia ânimo na vida de José? Os sonhos que José tinha. Por mais que José estava passando por um momento de luta, mas os sonhos moviam a vida de José. O que movia, né, a vida de Davi? Davi, ele tinha o que? Discernimento. Ele sabia que ele iria chegar no palácio. O que eu vou ganhar se eu vencer esse gigante? O que é isso? Discernimento. Eu não vou pagar imposto, eu vou casar com a filha do rei, eu vou ter ouro, eu vou ter prata. Porque por mais que Davi estava no pasto, mas o coração dele estava no palácio, querido. Quando você olha, né, a vida de Daniel, olha só, Daniel tinha determinação. Ele fala, eu determinei não me contaminar. O que trazia ânimo? A determinação. E a minha pergunta é, o que traz ânimo na sua vida hoje? Algo precisa trazer ânimo na sua vida. O que trazia ânimo no ministério de Jesus? Jesus falava assim, ó, se os seus olhos forem bons, tudo é bom. A forma como você vê a vida. Quando você vê o apóstolo Paulo, ele fala assim, aquilo que trazia ânimo, ele fala assim, ó, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, seja isso que habite o meu e o seu coração. E o que você tem colocado no seu coração para trazer ânimo no dia de hoje? Outra coisa, coloca o próximo para mim, fazendo um favor. Mantenha, né, mantenha o ânimo, né, acho que repetiu, pode continuar, o próximo, fazendo um favor. Fortaleça a sua vida espiritual, queridos. Sabe o que é fortalecer a vida espiritual? Quando nós reunimos aqui, quando nós estamos numa célula, quando nós temos uma casa de paz, quando você lê a Bíblia, quando você adora, quando você jejua. Olha lá, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Fortifica, seja forte. Sabe por quê? Imagina se estiver desnutrido no dia da luta, tem que estar forte, alimentado. A palavra que fortalece. A tua palavra escondi no meu coração, Senhor,
Aquilo que eu tenho de mais precioso é a palavra do meu Deus. E para nós refletirmos e praticarmos essa semana, olha só, para refletir e praticar essas atitudes nos ajuda a produzir uma virada em tempos difíceis, amém? Se você colocar em prática, você vai ter uma virada na sua vida. Eu quero te convidar a você fechar os seus olhos. Talvez você tenha enfrentado uma luta, uma dificuldade nesses dias. Talvez você tenha enfrentado tantas dificuldades. Você chegou aqui nesse lugar, no meio de uma guerra. Mas o Senhor é aquele que te fortalece. É aquele que traz um ânimo novo no seu coração. Aquele que muda a sua história está aqui nesse lugar. Aquele que pode fazer infinitamente mais sobre a sua vida, sobre a sua casa. O salmista ele diz uma coisa: pedi ao Senhor e eu vou buscar todos os dias da minha vida. Sabe, queridos, aquilo que você veio buscar nessa noite, eu quero declarar sobre a sua vida que essa noite é uma noite de resposta. Fala: Deus, traga resposta sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja me fortalecendo no dia que é de hoje, no meio dessa guerra. Aleluia, aleluia. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Aleluia, glória a Deus. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Aleluia. Oh. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu e nada irá me impedir. Aleluia. Eu te adorarei Com argumentos de fé. muralhas vão estremecer, Oh. cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Você tem liberdade de levantar tuas mãos aos céus comigo? Levante as tuas mãos. Nós vamos vencer com argumento de fé. Com argumentos de fé. Com argumentos de fé. Trovão Impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso
te louvamos, Senhor. Você pode levantar a tua voz profética. Levante a tua voz profética e declare, Senhor, nessa noite sobre nós o novo tempo do Senhor, o novo tempo do Senhor, o novo tempo do Senhor. Vitorioso és na tempestade. Você pode levantar tuas mãos aos céus assim comigo, queridos? Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável. Você tem liberdade de colocar a sua mão sobre o seu coração. Coloca a sua mão sobre o seu coração. Sabe, queridos, eu não sei como você chegou aqui nesse lugar. Eu não sei a guerra que você tem enfrentado, mas o Senhor está aqui nesse lugar. Talvez você ainda não convidou o Senhor a entrar nessa batalha com você. Diga-se comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu quero te convidar a entrar na minha vida, a entrar na minha casa. E nessa noite eu quero declarar que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. E eu declaro que uma coisa eu buscarei, eu pedirei e a buscarei no Senhor, que eu possa habitar todos os dias na presença do Senhor. Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Ainda com a mão no coração, queridos, com seus olhos fechados. Talvez você nunca tinha feito essa oração, convidando Jesus a entrar na sua casa, entrar nas suas batalhas. Você que fez essa oração pela primeira vez, deixa eu te conhecer. Levanta a sua mão aí no seu lugar. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe. Lá no fundo, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe. Nós, pastor, podemos orar por vocês rapidinho. Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Pastor Horácio, pastor Carlinha, pastora Sandra, pastora Beth, nós vamos orar por vocês. Pode vir aqui à frente que nós vamos orar por vocês. Vocês que levantaram as mãos, pode vir aqui. Se alguém te convidou, pode vir que nós vamos orar rapidinho por vocês. Pode vir. Isso, sai do seu lugar, vem cá. Isso, não perca a oportunidade. Isso, nós vamos orar por vocês. Glória a Deus, isso. Talvez você não levantou, mas você está sentindo no coração. Vem aqui à frente para nós orarmos por vocês. Essa semana vai ser uma semana de vitória. Isso, pode chegar aqui à frente. Senhor abençoe. Senhor abençoe. Isso, Senhor abençoe. Glória a Deus, glória a Deus. Isso, pode vir, meu irmão. O Senhor te abençoe. Se tem mais alguém, vem aqui à frente para nós orarmos. Isso, os pastores vai. Aleluia, o Senhor abençoe. Glória a Deus. É o seu pai? Oh, Rodriguinho, o Senhor abençoe. Senhor, nós queremos orar por esses irmãos que estão aqui à frente. Deus, que alegria. Tua palavra diz que a festa nos céus hoje. A festa nos céus, a festa nos céus. Que alegria, Senhor, que alegria, que alegria. O Senhor esteja fortalecendo a vida desses irmãos. Que alegria. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, olha aqui para mim. Vocês estão aqui à frente. Nós queremos dar um presente para vocês. Ali a Priscila, vem cá, Priscila. A Priscila vai dar um presente para vocês. É rapidinho, é 2 minutinhos, né, Priscila? E a Priscila vai encaminhar vocês, vai dar um presente para vocês. Imagina, você já viu ir numa igreja e ainda ganhar um presente, queridos? Vai dar um presente para vocês. Mas antes de vocês pegarem o presente com a Priscila, olha ali o que está escrito ali naquela faixa ali atrás. Glória a Deus! Glória a Deus! Senhor abençoe, Senhor abençoe, Senhor abençoe. Aqui, ó, esses meninos vão dar um presente aqui para vocês. Aleluia, pode ir lá, pode ir lá. Isso, acompanha aqui eles aqui fazendo um favor. Levanta as mãos aos céus assim comigo, ó. Senhor, que tenhamos uma semana de vitória, uma semana de conquista.
O Senhor esteja abençoando, fortalecendo essas mãos que estão levantadas. O Senhor esteja trazendo cura, restauração. Essa semana é uma semana de bênção. Você pode dizer comigo e falar assim: essa semana é uma semana de bênção. Não, está fraco assim. Essa semana é uma semana de bênção. Dê uma salva de palmas e um brado de júbilo ao nosso Deus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você volte para casa abençoado, mais do que vencedores. Você é mais do que vencedor, irmão, você é mais do que vencedor.